nosso irmão Antônio Anselmo Corpus Christi, do Paraguai. Em nome de Deus, seja louvado. Amém. O Senhor me traz à frente uma obra para contar a irmandade que Deus fez na minha vida, na vida do meu pai, da minha mãe, na vida de toda a nossa família, irmão. Agradeço a Deus que quando chegamos no país do Paraguai, no ano de 73, era o tempo da ditadura do Paraguai. O presidente Strong, mais de 30 anos permaneceu no poder naquela nação, e as coisas, irmãos, eram difíceis, e naquele sertão era tudo deserto, e o Senhor ali, irmão, ninguém da nossa família servia dele, mas quando chegamos ali, encontramos com a graça de Deus. Se eu for contar para a irmandade a maneira que Deus fez para entrar na nossa casa, para converter o meu pai, a minha mãe, a nossa família, não leva alguns minutos, mas agradeço a Deus, que Deus selou a minha alma com promessa ainda no tempo de criança, aprendi a música. O Senhor enviou os irmãos do Brasil, no meio do deserto, no meio das matas, um povo desbravador na terra, aleluia, que não mede dificuldade para servir a Deus. Uma noite estava deitado na minha cama, criança ainda, menino dos 8 para 9 anos, a minha mãe me chamou, levantei, era um encarregado que chegou com um paroletinho no meio daqueles picadão do sertão ali do Paraguai, e uns irmãos do Brasil aqui no estado de São Paulo, e missão naquela nação, e me entregou um tromboninho zero. Aquela noite eu não dormi, irmãos, abri o estojo do meu instrumento em cima da cama, aleluia, e cresci no meio do povo de Deus. Os meus dias estavam passando, e cada dia a minha alegria, a minha felicidade aumenta no meio do povo de Deus. Deus selou minha alma com a promessa, preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Num certo tempo, o Senhor me separou também para o ministério de cooperador de jovens e menor, ali na cidade de Corpus Christi, no meio do povo de Deus. Deus selou minha Corpus Christi, aonde o ancião é o segundo mais antigo daquela nação, irmão José Nery. Muitos irmãos do ministério aqui conhecem o irmão José Nery, homem de muita doutrina, irmão, e os cultos da mocidade, aquele tempo era a lavoura do café, tinha um povo grande que servia a Deus naquela pequena cidade onde eu resido. O Senhor abençoou as reuniões de jovens de menor, era 120 salmos, 150, 180 salmos. Uma noite eu estava tocando o instrumento, o Senhor mandou a palavra, e o pregador pregou no livro de Jó, irmão, e eu saí sentenciado numa prova da casa de Deus aquela noite, e o servo de Deus pregou e dizia: ô serva de Deus, o dia que faltar o leite, que faltar o açúcar na tua casa, num blasfema de Deus, seja firme, que um dia Deus exaltará a vossa cabeça. Saí provado, irmãos da igreja, no caminho meio triste, a minha esposa falou, eu senti que uma brecha me atingiu no culto hoje. Falei, eu já saí ferido pela palavra de Deus, da casa de Deus. O Senhor mandou chuva aquele ano, eu perdi todas as minhas lavouras que tinha plantado, irmãos. Eu vendia os plantadores ali naquela região para receber no tempo da safra. Todos perderam a lavoura e eu fiquei numa dívida muito grande. Os juros naquela época eram juros de 10% na minha cidade. E numa reunião, irmãos, o ancião me chamou, falou: irmão Toninho, estou sabendo que você está numa situação difícil. Chamei o irmão na reunião, está aqui os companheiros. Como é que está a sua situação? Falei, irmão José Nery, eu entreguei o guarda-roupa do meu casamento agora para pagar uma dívida, só me sobrou a esposa e os filhos, não tem mais nada, e a graça de Deus. Ou então, Toninho, a partir desse momento, você não é mais o nosso cooperador de jovens, aleluia! Seu instrumento vai ficar pendurado, você não vai poder tocar no meio da orquestra, aleluia! Se um dia Deus te libertar, você vai voltar a tocar o seu instrumento.
salvação. Mas se Deus te recolher, irmão Toninho, não vai impedir essa dívida, a tua salvação. Não nega o nome de Deus. Ajoelhe aqui, minha filha, que eu vou fazer uma oração para você descer para a sua casa. Ajoelhei, Ele colocou as duas mãos na minha cabeça e me apresentou na mão desse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Levantou na oração, falou, irmão Toninho, não nega o nome de Deus. Nós somos todos pobres. Se nós tivesse condição, nós ajudávamos o irmão a pagar a sua conta. Mas vai orar a Deus a teu favor. Não nega o nome de Deus. Irmão, saí das escadarias da sala de reunião, o mundo parece ter desabado em cima da minha cabeça. Já não tinha mais crédito. Quando Deus permite a prova, os amigos acabou. Eu trabalhava na roça, a luta era grande, faltando as coisas na casa, criancinha pequena na minha casa. Eu não tinha aonde recorrer se não fosse para o Deus Todo-Poderoso. E ali, irmãos, a prova foi grande. Eu vinha congregar, estava no meio da igreja e o Senhor falava comigo. Quando foi um determinado tempo, eu colhia toda a lavoura, eu não comprava mais roupa para mim, não comprava para as crianças, para a esposa. Situação difícil, foi indo 1 ano, foi indo 2 anos, 3 anos, e todo o dinheirinho que eu pegava, eu pagava aqueles credores que eu estava devendo. Mas todas as vezes que nós víamos buscar a palavra, o Senhor falava conosco. Deu uma seca muito grande naquela região, irmão, e a situação agravou mais. Eu com quase 3 anos e meio sem pedir um hino na congregação. Quando foi um determinado dia, irmão, não tinha nada na minha casa. Deus preparou no fundo do quintal um pé de abóbora, um pé de pimenta, um pé de babão. Isso é criação de Deus. A pimenta é o tempero e o Toninho nas roças, plantando as lavouras. Santa nome do Senhor. Um dia, irmãos, a prova muito grande, não tinha mais aonde comprar leite, só ajoelhava, Senhor, meus filhos precisam de leite, eu não tenho aonde recorrer na terra. Irmão, um dia de tardezinha, chegou um vizinho meu, há 13 anos ele era meu vizinho, falou, Toninho, eu sei a sua situação, você é um homem trabalhador, está com as crianças pequenas, e eu estou aqui na da minha esposa, não tem leite na região, e nós sentimos de vir aqui doar leite para suas crianças. Falei para ele, seu Nelson, de maneira nenhuma, eu tenho a bênção de Deus na minha vida, um dia vai chegar. O Senhor marca no caderno, o dia que Deus me abençoar, eu vou pagar o leite das minhas crianças. Resumidamente, irmão, aquele homem fez de uma maneira a esposa, aí a mulher disse, nós não pode fazer o que Deus mandou. Falei, aí é diferente, se foi Deus que mandou, louvado seja Deus. De manhã eu mandei o menino buscar 1 litro de leite, aquela mulher trocou a vasilha, o Josué chegou com um garrafãozinho de 5 litros de leite. De tarde, aquela mulher chegava em casa com a panela de leite. Esse leite é para vocês aproveitar e alimentar. Nós não tinha mais nada na casa. A minha esposa, aquele leite era com polenta, leite com farinha, e eu plantando a minha lavoura. Com 8 meses, irmão, todo dia de manhã 5 litros de leite num galãozinho, e à tarde meia panela de leite, nunca pagou. Ele chegou na minha casa, falou, Toninho, vou mudar para o Mato Grosso do Sul, eu quero que você venha na minha propriedade. Cheguei ali, ele falou, esse daqui é o meu gerente da minha fazenda, da minha propriedade, vai tomar conta de tudo isso aqui. Então é um acordo, eu não cobro leite das crianças do Toninho, leite é doado, o restante do gado de leite, você vende o leite, faça, aproveita, pode ficar tudo para você. Perdemos a mão e ele mudou para a fronteira, irmão, do lado do Brasil, Sete Quedas, Mato Grosso do Sul.
No final da semana, os 8 dias, aquele homem não gostava de servo de Deus, odiava crente, me chamou na casa dele, leite do lado acabou, agora eu sou o dono desta propriedade, está tudo na minha mão, se as suas crianças quiserem tomar leite, você tem que pagar, eu numa prova muito grande, falei, vou pegar 1 litro de leite, se você não pagar o leite, Toninho, você tem que vir roça pasto, trabalhar na minha roça aqui na propriedade, tá bom? Pagava certinho, ele expulsava minhas crianças da porta da casa dele. Por final, irmão, dali os dias, eu tinha que acompanhar meus filhos até pertinho da casa dele. Uma manhã, meu menino chegou com a garrafa de leite na janela da casa daquele homem. Ele pegou meu filho pequenininho, entregou leite, empurrou meu filho tomado pelo Espírito, irmão, tão grande. Meu filho não caiu porque bateu em cima de uns pés de laranja com espinho desse tamanho. Naquela manhã, quando meu filho chegou, eu já estava derramando as minhas lágrimas, e o menininho disse, papai, o senhor é servo de Deus, até quando o Marcos vai tomar esse leite mendigado? E vamos em casa, chamei a esposa, irmão, aquela mulher valente, mas eu vi as forças dela, ela, irmãos, encarando comigo, com o rosto desfigurado de tanta prova, colocou o velho, nós ajoelhou no meio da sala. Glória a Deus! Aleluia! Falei para o Senhor, abençoa esse homem, faça ele amar os teus cordeirinhos, eu sou teu servo, eu não tenho aonde buscar leite, amanhã vou mandar o meu filho buscar leite de novo. O Senhor permitiu a prova na minha vida, e eu tenho que obedecer a tua palavra, tenho que ser fiel. O menino não queria buscar leite no outro dia, aquela tarde eu não trabalhei, orava no meio da roça, irmão, eu gritava, Senhor Deus, me socorre, me atende, Senhor. Eu não tínhamos nada para comprar, nem uma garrafa de leite, mas no final dessa semana chegou o dono da propriedade, falou, Toninho, vou mudar para o norte do Mato Grosso, vou vender a propriedade, e tá aqui, você vai ser o vendedor. Falei, não, senhor, eu já estou com quase 3 anos e meio, sem conhecer ninguém, não tenho uma bicicleta, não vou amarrar negócio. Falou, não, eu combinei com a Anaí, e ela disse que é você que vai vender. Eu combinei com a Anaí, Deus me visitou e falou, pega a propriedade do homem para vender, meu servo. Aleluia! Quando Deus me visitou, peguei aqueles papéis com a forma do pagamento, os 2 anos para pagar os 3 anos, irmãos, ali quase 3 anos. E o homem voltou para o Mato Grosso. Eu não tinha onde ir, nem 50 centavos para tomar um ônibus e procurar um comprador. Mas toda noite eu orava, olhei aquele papel em cima da minha cama. Falei, Senhor, dá uma olhada nesse papel aqui. É uma responsabilidade muito grande. Num sonho, numa visão, aonde está o fazendeiro que vai comprar a propriedade. Glória a Deus! A primeira vez, a segunda, o segundo dia, na terceira noite, era 3:30 da manhã, eu tive uma visão, e o Senhor me mostrou o fazendeiro, 150 quilômetros da onde eu morava. O dia amanheceu, tomei um cafezinho preto, falei para minha esposa, Deus me mostrou o fazendeiro que vai comprar a propriedade do seu neto. Eu vou só até Corpo Cristo, que dá 8 quilômetros, vou de a pé. Foi sair cedinho, irmão, caminhei 8 quilômetros. Cheguei na casa do nosso diácono, que eu creio que ele deve estar aqui em São Paulo, na reunião também. Conversei com ele um pouquinho, falei, vou dar uma volta no centro. Quando eu passei na frente do banco, eu vi uma caminhoneta preta, que Deus quer me mostrar assim. Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Esse carro no banco, falei, ô moço, eu queria falar com o Joana, fazendeiro. Falou, ô rapaz, é o primeiro cliente, tá um negócio grande com o gerente, é possível você falar com ele?
Falei, fala pro Jonas, que eu quero falar com ele só 3 minutos, é rápida a minha conversa e a minha pele arrepiada. Ele foi, o gerente mandou entrar. Quando eu apresentei a forma do pagamento, o homem falou, fazendeiro, eu comprei a propriedade, estou em umas fazendas, estou fazendo a documentação. O gerente olhou assim e falou, Jonas, essa propriedade você não pode perder, é a melhor propriedade, vamos mudar o documento. Olhou a mão no meu ombro e falou, esse Jonas aqui é sócio do banco aqui, vamos comprar. O Jonas falou, então já é minha também, eu queria comprar mesmo essa propriedade. Ó, hoje é quarta-feira, sexta-feira, fala pro seu Deus que eu vou lá fazer o pagamento da propriedade. Mandei ele pousar na propriedade. Fui lá no Brasil, avisei o homem, ele veio na propriedade. No outro dia, na sexta-feira, às 7h30 da manhã, ele me chamou na casa dele. Falou, olha, Tony, chamei você aqui, senta nessa cadeira. Eu sentei, a esposa dele do lado, o gerente do outro lado. Falou assim, é o seguinte, Toninho, eu vendi a fazenda, a propriedade, foi negócio 20 vezes ou 10 vezes, 20 vezes pior, vendi à vista, foi um negócio grande que eu fiz, e eu chamei você aqui para saber quanto que você quer que eu possa passar para você por esse negócio. Falei, seu Deus, o senhor é digno das bênçãos de Deus. Senhor, dona Naí, o senhor matou a fome dos meus filhos 8 meses. O pescoço do homem engrossou, as lágrimas caíram na crosta da minha Deus. Não é nada, está tudo claro. Não de jeito nenhum. Eu tirei 10 vacas leiteiras do negócio, as melhores 10 vacas que tinha de leite, um touro de 3 anos e meio, para você dar o leite desse gado. Trabalhando no chão, não olhava ele de jeito nenhum. Falou para ele, falou, fulano, olha, o Toninho não tem nem a bicicleta para ir para o culto da igreja dele. Aquela carrocinha nova, tirei do negócio, aquele cavalo melhor, tirei do negócio. É aquele cavalo, quarta-feira, é para o Toninho que é a esposa da criança para o culto da igreja. Glória a Deus! Pega o animal, traz aqui, rei da glória. O animal e a carrocinha, o Toninho já vai levar. E ele foi, irmão, olhando, veio puxando aquele animal para a liberdade, chegou onde nós estávamos, falou, vai na garagem, tira a carrocinha, prepara o animal e traz aqui. Irmão, aquele homem não olhava em mim. Quando ele encostou com o animal, parou a caminhonete, era um irmão, gerente do Jono, novo dono da propriedade. Falou, irmão, Toninho, a paz dele. Falei, amém, isso aqui é o meu patrão. Mandou entregar por mãe, colocou a importância de dinheiro no bolso da minha camisa. Eu lembrei casado em casa, estava fazendo a prateleira, irmão. E o seu Nelson falou, a partir de hoje, você não põe mais a mão no gado leiteiro. O Toninho é o dono do gado leiteiro. O Toninho vai entrar na invernada e fechar o rebanho de gado, para tirar o leite amanhã para as crianças beber. Irmão, eu montei naquela carrocinha, voltei o dinheiro, naquela época era 600 mil Guarani que Deus tinha preparado. O Senhor me rebatou na carrocinha. Quando cheguei no mercado Sol Nascente, que está lá na minha cidade, nós culto e a Irmandade de Corpo Cristo é testemunha dessas obras. Aleluia! Falei, quero tudo de fardo na carrocinha. Você faz um precinho bom, falou, faz. É fardo de açúcar, fardo de arroz, fardo de queijo. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Irmão, quando a carrocinha estava cheia, ele amarrou de Glória a Deus. funcionário amarrar para não perder mercadoria, passei ali na onde vendia carne, comprei uma manta de carne. Fazia tempo que não comia carne. E o Senhor me tomou em cima dessa carrocinha na estrada. Cheguei na minha casa, a minha esposa viu a carrocinha nova, carregando mercadoria. O que é isso? Deus preparou para nós. A minha esposa, que ela ia provar a promessa do Espírito Santo no meio do terreno. Eu sei, Deus Todo-Poderoso.
os meninos meus com tanta fome, quebraram no dente aqueles pacotes de bolacha. Quando eu voltei do gado de leite, aqueles meninos começou a chorar e dar glória a Deus. Glória a Deus. Naquela tarde, eu entrei na invernada do fazendeiro para fechar o gado leiteiro. Os meninos que buscavam leite chorando de manhã, naquela tarde, eles entrou na invernada do fazendeiro, cantando hino, tocando depois foi para 60, foi para 80, 100, 120 de leite na minha casa. O Senhor falou, a miséria de leite acabou. Agradeça a Deus. Eu não tinha lugar para colocar, o irmão falou para o fazendeiro, deixa o gado do Torinho aumentar. E o gado aumentou, depois vendi aquele rebanho. Paguei todas as minhas dívidas que eu vivia no Paraguai. Aleluia! E o Senhor me levantou para tocar na música, depois para encarregado local, depois para cooperador oficial, e no ano de 2004 os irmãos levaram meu nome numa Assembleia Geral, na central do país, e o Senhor me levantou para o Ministério de Ancião. Glória a Deus. Porque o adversário humilha crente provado, irmão. O adversário humilha homem e mulher provada na terra. Dizia assim muitas vezes, nunca mais você vai numa reunião dos cooperadores jovens e o Senhor abriu as portas, tirou o meu cativeiro. Deus preparou de ir para a Assembleia em Assunção, a capital do Paraguai, na Apucarana, na reunião, e agora em São Paulo, no Brasil. Glória a Deus. Deus seja louvado.